Da cocriação do homem com a natureza, nasceu no sul da Península Ibérica um ecossistema mediterrâneo agro-silvopastoril de características únicas. Esta é também uma paisagem em perigo, num clima em mudança. Um aumento da temperatura média global superior a 2 graus Celsius pode determinar o fim do montado. Investigadores, proprietários e agentes locais dos dois lados da fronteira estudam o caminho da resiliência. (10,9). A altura e o diâmetro são variáveis utilizadas pelos investigadores do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas nas medições dendométricas das árvores do povoamento florestal. Temos uma, Azinheira. duas azinheiras, Aceita já azinheiras. 3, uma, 4 pequenina, 5, 6. São 6. Agora vão medir a altura delas. As medições visam árvores abaixo de determinada dimensão, são árvores em princípio do ano, que ainda têm que passar pelo processo de sobrevivência. As árvores a partir de 30 centímetros, em princípio, já têm a sobrevivência garantida e podemos ver o efeito, por exemplo, protetor das árvores, em que vemos que esta árvore tem sob o seu coberto muitas plantas de regeneração e na clareira não temos nenhuma planta de regeneração. Nos trabalhos de campo recolhem-se dados necessários para a análise detalhada do montado de sobro e azinho. Para além da amostragem do coberto arbóreo e da vegetação herbácea e arbustiva, também entram na equação científica o tipo de solo e a biodiversidade animal. A avifauna é um dos bioindicadores utilizados na monitorização da qualidade ambiental do ecossistema. Mais de 120 espécies de aves, entre residentes e invernantes, visitam o montado durante o ano. A presença da coruja das torres, do peneireiro cinzento ou do abelharuco dependem da riqueza deste habitat. Quando medimos a segunda vez as árvores, também temos noção de como é que elas cresceram e os crescimentos diferenciais, porque todas elas estão georreferenciadas. Portanto, nós sabemos que se esta cresceu mais do que aquela, e podemos depois ligar com questões de orografia. A técnica agropecuária usada no subcoberto tem que ser ajustada aos eventos que nós temos. 16 parceiros técnicos e científicos constituem a equipa multidisciplinar LIFE Montado Adapt. O projeto, coordenado pela Associação de Defesa do Património de Mértola, tem a duração de 5 anos e é cofinanciado pela União Europeia. A prioridade é dotar gestores e proprietários das ferramentas de adaptação do montado português e da DEHESA espanhola às alterações climáticas. A situação atual do montado é basicamente uma situação de declínio. O que vemos hoje são árvores, indivíduos a morrer, o que envolve que temos que juntar nesta iniciativa, como em todas as outras que estão atualmente a decorrer sobre o assunto, diferentes perspectivas para tentar, no fundo, procurar estes caminhos. Estamos a falar de olhar para o montado a uma escala de exploração, olhar para o montado como um todo, não como um uso de solo, sino como uma exploração, e é nesse contexto reinventá-lo, ou seja, aproveitar as oportunidades que cada uma das áreas tem, onde existe água, aproveitar a água, onde existe sombra, onde existem costas viradas ao norte, aproveitá-las também, aproveitar essas oportunidades para tornar aqui o montado, enquanto exploração, o mais produtiva e o mais adaptada possível. Há uma ideia genérica que é tudo aquilo que nós conseguirmos no sentido da complexificação vai nos ajudar a resistir a qualquer mudança. E nesse sentido, uma das grandes linhas do projeto LIFE Montado Adapt é nós introduzirmos biodiversidade ativamente, seja através de morcegos, seja através de criar condições para a nidificação de pássaros, seja através das questões dos micro-organismos, seja através das próprias espécies produtivas, não é? Neste caso aqui, por exemplo,
é uma abordagem muito inovadora, com água. Nós vamos experimentar outras sem água. A água aqui é importante perceber que é apenas para a instalação das plantas, não pretende ser um fator de produção, e o que nós estamos aqui a fazer são um conceito de olival figueiral, num compasso muito denso, de 3 em 3 metros. Naquela linha vamos ter uma oliveira e uma figueira. Para já estamos a juntar matéria orgânica que fomos capturando no verão através de uma cultura de sorgo e que foi toda cortada e depositada na linha onde estamos a plantar as árvores, mas depois aqui no meio, onde ainda não existe nada, vamos ter uma espécie de árvore, por exemplo, a Robinia pseudoacácia ou o eucalipto. Também vamos experimentar o eucalipto no âmbito do projeto, que são árvores que vão ser cortadas 2 vezes por ano e que vão ser trituradas e que vão servir apenas para criar matéria orgânica, para criar fertilidade no solo. Em cada figueira vão haver ainda mais 2 vinhas, 2 pés de vinha, que em vez de serem tuturados por um arame, vão subir pela figueira e os cachos vão ficar, enfim, estabelecidos na figueira. Mas as outras espécies que nós vamos utilizar para criar solo também são diferentes, e por isso só nas espécies arbóreas que compõem o sistema estamos a falar de um nível de biodiversidade muito superior ao habitual. Cada uma das 12 áreas piloto, situadas nas regiões do Alentejo, Extremadura e Andaluzia, foi interpretada à luz dos modelos regionais climáticos validados pelo IPCC. Consideraram-se os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. Projeções baseadas em diferentes concentrações de emissões de gases com efeito estufa e aerossóis em 3 horizontes temporais distintos até ao final do século. Para cada um dos proprietários, preparámos uma ficha com informação sobre o clima nessa propriedade. Achámos importante estudar os mapas dentro da própria propriedade, definir a radiação solar, quais seriam os locais com menor ou maior radiação solar. No caso das temperaturas, se considerarmos o cenário que implicará uma maior emissão de gases de efeito estufa e já no final do século, podemos ver um aumento que pode chegar a 3,7 graus. Enquanto que se estudarmos num cenário de menor emissão, ou seja, vamos partir do princípio que serão aplicadas certas medidas de mitigação, teremos valores que podem aproximar-se do 1 grau, no período a curto prazo. 1 grau e meio pode acabar com as espécies que lá existem, ou seja, pode comprometer completamente os sobreiros e as azinheiras, que são espécies de uma fase dos ecossistemas, da fase final dos ecossistemas, e o que está em causa, aliás, que já começámos a assistir no fenómeno da seca da azinheira e do sobreiro, é que de repente este sistema que já tem muita biodiversidade comparado com a maioria dos sistemas agrícolas, mas que também é muito frágil ao mesmo tempo, ele pode, de um momento para o outro, em poucos anos, desaparecer completamente e deixar um deserto para trás. Eu escolhi esta azinheira porque aqui podemos ver algumas situações de falta de água. Vemos que a copa não é muito densa. Normalmente quando perde folhas, quando tem menos água, mas é normal no final do verão. Portanto, há um stress hídrico, mas não ao ponto dela entrar em declínio. Também temos aqueles raminhos secos, é uma autopoda da árvore. Elas fazem isso não é sinal de declínio também. Quando realmente temos declínio, o que nós vemos na árvore e que não vemos nesta, são os ramos superiores. Os ramos superiores estão secos, não têm folhas, portanto vemos pontinhas secas no alto das árvores. Demoram anos a morrer, vão morrendo lentamente. Os fatores de declínio são muitos, ou é uma conjugação de vários fatores. O que se pode notar é que existem algumas tendências que são claras no que toca aos eventos de mortalidade. Uma delas é a gestão
da propriedade, nomeadamente com o pastoreio e não só. Outra das coisas importantes também para perceber o declínio é as características edáficas das próprias árvores. Os sobreiros e as azinheiras são árvores que não gostam de zonas de encharcamento. E onde se nota que começa a haver muita concentração de mortalidade é precisamente nas zonas de vale, onde a água se acumula, começa-se, digamos, a haver grande concentração e depois, a partir daí, é que se nota que se começa a espalhar. Imagens aéreas captadas por drone medem o índice de vegetação. O objetivo é comparar o acréscimo de biomassa e a melhoria dos ecossistemas do montado no decorrer do projeto. Na herdade do Freixo do Meio, os ensaios experimentais acontecem numa parcela com 100 hectares. Comprovámos que era de facto uma herdade bem gerida, com bom vigor no seu todo, ao longo de toda a propriedade, basicamente. Noutras que são mais dedicadas à agricultura mais intensiva e que não têm tantas árvores, por exemplo, nota-se imediatamente uma grande falta de vigor. No expoente máximo desta falta de vigor temos as propriedades que têm pecuária, que portanto, é um uso muito mais intensivo, e aqui conseguimos ver a erosão provocada por esta atividade mais. Nós conseguimos comparar as diferentes formas de gestão e as consequências que têm para esses próprios ecossistemas. Com as alterações climáticas, são esperados mais períodos de seca no sul da Europa e uma intensificação da aridez. Em algumas regiões da Península Ibérica, nos casos mais extremos, as projeções apontam para anos com mais de 7 meses sem chuva. Provavelmente o mais importante até para os proprietários, os agricultores, será a distribuição a nível sazonal, distribuição a nível mensal. E aí também é preocupante, porque já observamos nos registros, em estações meteorológicas do passado, que está a haver uma diminuição em março, primavera, no início da primavera, e talvez um aumento mais por outubro, que ainda não é generalizado, mas há várias estações que mostram esse aumento. E será importante é ter uma gestão melhor de todo o consumo hídrico, de fazer um plano pensado, usar espécies que sejam mais resilientes àquele tipo de clima, aquelas perdas, aquele déficit hídrico, e será por aí. Quando se alia criatividade à multifuncionalidade desta paisagem, o resultado é uma miríade de bioprodutos e de ecosserviços com o selo do montado sustentável. A bolota, fruto das quercíneas, é um superalimento com elevado valor nutricional. Apto para celíacos, tem um perfil de lípidos semelhante ao do azeite. É ainda antioxidante, ou seja, evita a formação de radicais livres no organismo e previne o envelhecimento celular. Estudos científicos revelam que incluir este recurso natural na alimentação humana ajuda a prevenir doenças como o cancro e o Alzheimer. Se em vez de termos aqui apenas um olival, como se está a instalar ativamente em todo o Alentejo, se tivermos um olival com figos, com uvas, com mel, com plantas aromáticas, com hortícolas, é um risco obviamente muito menor em termos de atividade económica. Devemos tentar caminhar, imitando a natureza, numa lógica da agroecologia, para ecossistemas de abundância. E o montado não é um ecossistema de abundância. E isso passa também pela introdução de outros estratos arbóreos, também pelo aumento de matéria disponível, de alimento disponível, mas passa também pela introdução de informação, através de ADN muito complexo. Então, quando falamos em biodiversidade, estamos a falar em tudo isto. A finca tem uma casa rural. A herdade tem uma casa rural à entrada da propriedade que vai estar orientada neste projeto LIFE para o turismo rural, de modo a que as pessoas que aqui vêm possam usufruir de uma série de ecosserviços que vamos oferecer
e que são desde um passeio de longo percurso com painéis informativos sobre o que é herdade, sobre a importância deste ecossistema, a pontos de água que vão ser direcionados para a pesca de determinadas espécies de peixes, mas também para a contemplação, para sentar-se e observar espécies selvagens que vêm de noite beber água. Teremos abrigos fotográficos para fotografar, por exemplo, javalis, raposas, coelhos, perdizes, muitas espécies da fauna de montado que visitam durante a noite as charcas. A área onde vamos fazer aquele ensaio com os sobreiros regados. O montado de azinho é a principal espécie florestal do Parque de Natureza de Noudar. Na propriedade pública, sob a gestão da EDIA, a mortandade das árvores autóctones tem aumentado nos últimos anos. A parcela é toda esta área de 200 hectares que vai, digamos, até à Ribeira de Múrtega, que é a extrema da propriedade, digamos, a extrema sul da propriedade, e dividimos esta parcela em várias subparcelas, atendendo às atividades e àquilo que vamos implementar ao longo do projeto. Portanto, desde áreas junto ao monte, em que vamos privilegiar as hortas e os pomares, com a instalação de árvores de fruto e plantas aromáticas e medicinais. Depois, toda uma zona de adensamento, que é toda esta área maior que vemos aqui, que é tudo aquilo que nos aparece aqui à frente, em que vamos adensar as áreas que têm menos árvores por hectare com quercíneas. Vamos ter uma área piloto para instalar uma pequena área de sobreiro regado. Pequenas dotações anuais por hectare podem fazer toda a diferença nos primeiros anos e em alturas com temperaturas mais altas e em períodos em que efetivamente não chova. Em breve, iniciam-se os trabalhos de plantação, um mosaico florestal com 33 novas espécies. A instalação de pastagens biodiversas permanentes, ricas em leguminosas, vai prevenir a erosão e favorecer a vida microscópica existente nos solos do montado. Ao mesmo tempo, reforça-se um importante serviço ambiental, a capacidade de sumidouro de carbono. Mas começa a ter outra cor, mais clarinha. Isto é a rizosfera, um bocadinho da rizosfera. Pronto, aqui tens imensos micelos. Isto é que nos faz falta no montado. Vejam bem a vida destas três árvores. E umas aqui em cima das outras. Cheira maravilhosamente. Cheira a cogumelos? Cheira mesmo a fundo, cheira. Nas 12 áreas piloto Life Montado Adapt, a equipa de investigação do INIAV recolheu amostras de substrato. A análise do microbioma do solo revela a diversidade de micro-organismos responsáveis pela nutrição e saúde das plantas. Escolheu-se como bioindicadores o grupo Rhizobium, bactérias simbióticas fixadoras de azoto que formam na planta nódulos radiculares, os denominados rizomas. Esta população sofre quando o estado geral da árvore não é bom, é um estado geral da árvore mau, a população sofre no sentido de ter populações mais baixas. Contrariamente, em sítios em que encontramos árvores com crescimento com copas e sem índices de desfolha, a população sobe. Isto tem a ver com o subcoberto, que o subcoberto aqui também tem a ver com pastagens naturais e pastagens instaladas, e nós aquilo que estamos a tentar é que estas bactérias que estamos a isolar, além de fixadoras de azoto, possam também eventualmente ter outras características essas que
não passa ainda de fases em laboratório, mas que in vitro têm-se verificado algumas, uma percentagem não muito elevada, é verdade, mas que existem algumas que são antagonistas da Phytophthora. E então isso há que investir, há todo um percurso ainda a percorrer, mas é um bom indicador, é um bom resultado que nos indica que estão lá algumas bactérias e se calhar já estão a fazer o seu papel a lutar contra a Phytophthora. Temos que falar na compactação, não é? Que é uma coisa que muitas vezes nós não falamos. Os micro-organismos, há micro-organismos que gostam de oxigênio, há micro-organismos que não suportam oxigênio, há micro-organismos que não suportam a luz, que são fotossensíveis. Sim, não é? sim, aí temos de tudo. E todas essas diferentes populações, essas diferentes dinâmicas, por exemplo, são muito afetadas pela compactação, porque quando nós compactamos, retiramos o oxigênio, portanto, tiramos logo uma grande parte dos aeróbios de fora, não é? Completamente. Daí que a maior parte das recomendações que nós fazemos em casos onde existe a Phytophthora é melhorar a estrutura do solo. Neste projeto, o que nós pretendemos recomendar é que se melhore tudo. Claro. Portanto, melhorar, a Phytophthora sempre existiu, nem que não é? seja pela instalação. Ela existia, era num equilíbrio que agora não existe. Exatamente. Quando ela deixa de estar equilibrada com as outras populações de micro-organismos, é que ela começa a matar. O que nós queremos é o tal equilíbrio. Até 2021, a equipa LIFE Montado Adapt implementa no terreno as ações que visam transformar uma paisagem tradicional num sistema de gestão integrado e resiliente à adversidade climática. Até à data, os estudos sobre o declínio do montado permanecem inconclusivos. Em Portugal, falta uma resposta política em defesa da integridade de um dos ecossistemas mundiais mais importantes para a conservação da biodiversidade. O Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, experimente os bioprodutos e desfrute dos ecosserviços que suportam esta paisagem.